Gil, você faz a oração? Sim, faço. Procuremos agora, então, nos desligar um pouco de quaisquer outros pensamentos, quaisquer outras preocupações, com o intuito de aproveitarmos bem o estudo da noite, que tem a finalidade maior de ajudar a cada um de nós a buscar a sua mudança interior, com paciência, com tolerância consigo mesmo, procurando amar a si próprio para poder amar ao próximo. E tenhamos a certeza que os benfeitores espirituais estão nos envolvendo a todos, que possam proteger aqueles que por força maior não poderão estar conosco hoje no estudo, e envolvam o nosso confrade Jorge, você, Edson, o Marcos, coordenadores, para colocarem as palavras corretas e as explicações certas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Obrigado, Gilberto. Pois não. Então, vamos dando início à nossa aula hoje. E estamos indo aqui falando sobre a existência e natureza do espírito. É bem interessante, né? Porque a doutrina espírita nos traz uma ideia mais bem elaborada, né? Do mundo espiritual, né? O que é o espírito, como é que ele se apresenta, como é que ele se constitui, né? Algo que no passado a gente tinha assim uma vaga ideia, né? Muita alegoria, muita metáfora, e coisas que com o espiritismo nós temos condição de entender bem melhor, né? E que desmistifica, tira o medo, né? Tira toda a superstição que esse tema carregou durante toda a história. Hoje nós daremos um próximo passo, né? O roteiro 1 foi o perispírito e esse roteiro 2 trata da origem e da natureza do espírito. Mas antes da gente dar o passo para o roteiro 2, eu queria convidá-los todos a gente resgatar um pouco da aula passada e ter aqui um espaço, né, para tirar dúvidas, comentários que ainda possam ter restado do que a gente conversou, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário sobre o tema do perispírito, a gente tem esse espaço aqui para conversar. Tá tudo tranquilo? Talvez relembrar, quem poderia relembrar aqui os principais pontos sobre o que é o perispírito? Um de cada vez. Perispírito ele é formado, né, por matéria e também pela energia cósmica, né, o fluido vital, e ele nessa, seguindo as leis naturais do planeta onde aquele perispírito vai passar pela vivência de reencarnação, e através dessa situação das leis, né, ele tem aquelas duas composições que você comentou a semana passada.
A parte espiritual, a parte material, né? Uhum. Exato, exato. Quer dizer, o perispírito é um, é um termo cunhado por Kardec, né, que descreve esse envoltório do espírito, né? Então, quando o espírito se retira do corpo, ele sempre vai com esse envoltório, né? Então, aqui tem duas imagens, obviamente são visões artísticas, né? Mas o sujeito aí dormindo, né? E dormindo ele se desdobra, né? Então, opa, tem uma buzina aí. E aí, e aí, na verdade, o espírito se apresenta igualzinho, né? Como o corpo físico, né? Óbvio, é um corpo sutil, semimaterial, né? Então, ele tem uma leveza, ele pode levitar, né? Se transportar com velocidade, mas ele tem as mesmas características. E essa é uma das maneiras pelas quais se prova que a individualidade de cada um de nós se mantém após a morte, né? No mundo espiritual, porque na verdade o espírito é circunscrito, né? E tem uma característica que é só dele, né? Como cada um de nós tem um rosto, tem um corpo, né? E aqui nessa imagem fica muito claro também o tal do cordão de prata, né? Que é esse cordão também fluídico, né? Também feito dessa matéria que é feito o perispírito, que liga, né, o perispírito ao corpo, né? Então, todo ser encarnado, ou seja, que está vivo na matéria, quando se desdobra, apresenta esse cordão, né? A diferença de quem já desencarnou é que não tem esse cordão, né? Porque ele já não está ligado a nenhum corpo, né? E isso que faz também, assim, dizer aquela história que diz, né? Este corpo não te pertence, né? Porque o corpo está intimamente ligado a um espírito, a um perispírito. Toda vez que a gente dorme, o perispírito sai do corpo? Não Encarnado? necessariamente. Não necessariamente, Sara. Nem sempre, mas é comum. É É comum. comum. E daí vem os vários tipos de sonhos que a gente tem, né? A gente tem sonhos físicos, a gente tem sonhos psicológicos e a gente tem os sonhos espirituais também, né? Normalmente, quando é um sonho espiritual, você tem essa... Normalmente ele é muito vivo, né? Muito vibrante, muito, né? Colorido e tem uma sensação diferente, né? Como se você tivesse realmente desdobrado. A gente sabe também, a gente pode se desdobrar em transe, né? Sem necessariamente estar dormindo. Muitos médiuns têm essa posição, né? Então é isso. Que outras perguntas temos ainda sobre perispírito? Seria uma pergunta, acho que seria mais um comentário. Tá bom. O perispírito, ele não é bem uma entidade, né? Ele não é quase como uma vestimenta do espírito. Quando a gente fala se o perispírito desdobra ou se ele vai, se ele desloca, na verdade, quem está indo ou quem está se projetando é o espírito que veste, entre aspas, assim, né? Esse perispírito, né? Como se fosse um corpo temporário ou uma vestimenta dele que, inclusive, é adequada a cada região ou situação que ele se encontra, seja na Terra, seja em outros planetas e tudo mais. É mais nesse sentido. Bem lembrado, Fernando. Ele é um traje, né? Como o corpo também é um traje. E é muito bem lembrado que a gente normalmente diz assim, eu tenho um espírito, né? Na verdade é o contrário. Eu tenho um corpo, né? O pessoal brinca, né? Que eu sou um ser vivo que tem uma alma. Não. Você é um espírito, uma alma que está vestindo um corpo. Outro sentido é diferente. É um avatar, né? Como diziam os indianos, né? Isso aí. A gente se manifesta, né? A gente precisa desse corpo, um traje biológico. A gente brincou isso na semana passada, Fernando, com a ideia do traje espacial, né? Se você vai no vácuo do espaço, como nós vamos aqui na matéria, a gente precisa de um traje apropriado, né? E é verdade que você falou, o perispírito é feito do fluido, né, universal daquele planeta. Cada planeta tem um fluido num nível de vibração, né?
e a gente se reveste desse fluido. O que mais a gente pode lembrar sobre o perispírito? Né? Ele tem uma série de propriedades. Boa noite, pessoal. Oi, Dê. Desculpa. Oi, cheguei atrasadinha hoje, boa noite, desculpa. Jorge, eu tenho uma pergunta que, na verdade, não é minha. É uma pessoa que é espírita, é médium, e frequenta até outro centro espírita, mas achei muito curiosa a dúvida dela. Ela, médium, enxerga, vê e sente. E ela me perguntou como fica o perispírito, por exemplo, quando ela incorpora o que já aconteceu, dela sentir no corpo dela como se tivesse pegando fogo, era um espírito que estava se manifestando, e ela teve essas sensações, disse que foi um momento muito ruim. E aí ela me perguntou como é que fica o perispírito? Se naquele momento ela está sentindo o que o perispírito do desencarnado estava sentindo. Como é que fica? Nem sei se eu consegui te explicar direito a dúvida. Você falou, ela sentiu a dor que o outro, né, a entidade desencarnada estava sentindo, né? Aí ela me perguntou se era o perispírito dela que sentiu tudo que o outro sentia. Então, ela tem uma conexão, né? Na ligação mediúnica, né? Ela tem essa conexão e cada médium tem as percepções que são comuns a elas, né? E muitos médiums têm essa condição de sentir o que não é fisicamente, porque ele não tem um corpo, né? Mas a dor que o espírito tá sentindo. Por exemplo, tem vários casos, né? Tem gente que está machucada, o médium sente, né? Como você falou do fogo, o médium sente, né? Se tem o perispírito do médium. É o espírito dela através do perispírito dela. É sempre o espírito que sente, né? No final das contas, né? O perispírito é só um instrumento. Passa pelo perispírito. Então, por exemplo, o que a gente sente fisicamente passa pelo nosso corpo, vai para o duplo etérico, depois vai para o perispírito e chega no espírito. Né? Então, é sempre o espírito que sente, é sempre o espírito que pensa, é sempre o espírito que... Né? O espírito é o que tem a faculdade da existência, da consciência. Né? O resto é instrumento. Né? Então, quando tem essa conexão, é como se os dois perispíritos de quem está se comunicando, né? Como se eles estivessem se tocando. Né? Então, essas impressões passam um para o outro, sim. Tá. Mas é importante lembrar que o espírito não sente dor física. O que ele sente é uma dor na mente dele, né? Porque se você pensar bem, a dor, mesmo física, ela acontece no cérebro, né? É um impulso elétrico, né? Que vem pelo nervo, vai para o cérebro e é interpretado como dor, né? Então, o espírito desencarnado já não tem corpo. Então, ele guarda as impressões das dores que ele tinha quando encarnado, né? O frio, a fome, esse tipo de coisa. Não sei se te respondi, David. Acho que sim. Tá. Obrigada. Algo mais, gente? Então, também assim, o perispírito não encaixa exatamente dentro do corpo, né? Ele irradia, né? Ele expande, né? Então, ele mais ou menos está lá, né? Mas vocês estão vendo aqui na figura aqui artística, né? Que tem um halo, né? Em volta dele, tem uma luminosidade, né? Que tem a ver muito com a condição espiritual desse espírito. Né? Então, o perispírito é quase um outdoor, né? Do que vai no coração, né? do espírito, né? Que vai na mente do espírito. Então, André Luiz tem um livro, agora eu esqueço qual é, que ele fala que estava observando
uma mulher muito bonita, uma jovem muito linda, que se recostou numa poltrona e dormiu, né? Mas na hora que ela dorme e ela se desdobra, o que ele vê não é mais aquela figura linda, né, bonita, mas era a figura assim, de uma mulher muito feia, né, quase uma bruxa, né, e que mostrava muito da qualidade moral, espiritual daquela pessoa, né? Então, é como se a gente retratasse no perispírito essa condição espiritual. Tanto que no umbral também André Luiz escreve muito, né? Seres que quase que são monstruosos, né? E, às vezes até com características animais, né? Que povoa tanta mitologia aí que a gente conhece, né? Tanto que ele diz, eu não estou autorizado a descrever em detalhes, para não assustar muito, mas pode ser muito assustador. Da mesma maneira que quando você vê seres angelicais, né, não é a fisionomia, mas aquilo tudo transparece uma beleza, uma harmonia, né, que a gente fica de joelhos, né, diante de tanta beleza. Tudo bem? Algo mais, gente? Eu estou olhando aqui para o lado na minha janela, está uma lua linda, toda cheia, redonda, prateada, está me chamando a atenção. Muito bom. Perispírito, a gente vai voltar a falar dele muito, porque ele está presente em muitas coisas na relação entre o mundo espiritual e material, né? Como a gente tocou muito rapidamente na aula passada, ele, por exemplo, é todo responsável pelo processo de formação do nosso corpo, né? Ou seja, quando tem o processo de reencarnação, né, o perispírito guia esse processo, molda esse novo corpo, né, de acordo com a necessidade reencarnatória que ele tem. Isso a gente vai ver mais em detalhe quando falar de reencarnação, do processo de reencarnação. Mas esse é uma das funções que ele cumpre, né? Tudo bem? Podemos seguir, então? Sim. Bom, esse quadrinho a gente apresentou na aula passada e a gente explorou muito esse caso aqui do perispírito, né? E é importante lembrar de novo aqui que o perispírito, o fluido vital, né, que compõe um outro corpo que a gente não falou, mas só para vocês guardarem que também é mencionado nas obras espíritas, que é o duplo etérico, né? Que é como se fosse um corpo energético mais próximo da matéria ainda, né? Tem muito a ver com a nossa energia de vida, né? E a matéria bruta. Tudo isso são transformações, são estados diferentes do princípio material, né? Do fluido cósmico ou do fluido universal, né? E hoje a gente vai falar um pouco desse outro lado aqui que está em vermelho, que é o princípio espiritual e como é que ele chega a se individualizar no espírito, né? E essa junção do espírito e do perispírito, que sempre estão juntos, de alguma forma, né? O ser espiritual, e do outro lado, o ser biológico, juntando tudo, faz o ser humano. Okay? Tudo bem? Sim. Questões sobre esse quadrinho? Comentários? Então, vamos em frente. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o princípio espiritual. Então, eu queria começar com um aviso aos navegantes, né? Mas a gente vai ver já já. O texto, o que vocês acharam do texto? Fácil? É um dos mais extensos que a gente vai ter. Cheio de palavra difícil. Cheio de palavras difíceis, né? Texto já mais técnico, né? Novas, um monte de coisa que eu não conheço.
É isso aí. Ele meio que impacta um pouco, assim, assusta, né? Mas a gente vai tentar passar por esse assunto sem se perder nesses termos muito técnicos, né? Vamos ver o que é a essência disso tudo que o texto está tentando nos trazer. Eu achei muito complexo, complicado quando eu li da primeira vez, né? E é porque também o assunto não é simples, não é fácil, né? Então, ele pretende responder muitas coisas. Por exemplo, como é que surgiu a vida na Terra, né? Como é que o princípio inteligente vai se desenvolvendo e se individualizando, né? Como é que ele aparece pela primeira vez na Terra e assim, o que que ele vai realizando de conquistas até chegar à idade da razão, né? E aí fala muito como é que o espiritismo vê a evolução humana, né, nessa história toda. Então, temos assim grandes pretensões para esta aula. Ela não tem obrigação de a gente terminar ela aqui hoje, né? Se a gente vai devagarzinho, precisar, a gente retoma e vai aprofundando na próxima. Bom, então, agora sim, o tal do disclaimer. Avisos aos navegantes. Está aqui. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? O que é que vocês acham? Não. Não, né? É isso mesmo. Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então, a gente começa falando isso, relembrando isso, vocês já sabem, porque nessa história de como é que o princípio inteligente se torna um espírito, se individualiza, né, obviamente a gente tem algumas informações, mas ainda é um assunto do qual nós não conhecemos tudo. Aliás, conhecemos muito pouco, né? A gente só sabe que existe um princípio inteligente, né? E que é a partir dele que o espírito é constituído em algum momento, de alguma forma. Tá bom? Eu estava lendo outro dia o primeiro versículo da Gênese, a Bíblia, né? Que diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E é interessante, né? Porque sempre é muito alegórico tudo isso, né? Mas tem sempre uma sabedoria por trás, né? E quando ele fala criou os céus, né? Ele não pode entender as coisas espirituais, né? O princípio espiritual, e a terra, né? As coisas materiais, o princípio material. Mas já está ali, né? No primeiro versículo da Bíblia, esse entendimento que a gente traz aqui como a Trindade universal, né? Deus, a matéria e o espírito. Muito bem. Então, de novo, aqui para ajudar a entender como é que o princípio inteligente vai se desenvolvendo, a gente precisa resgatar a ideia dos reinos da natureza, tá? E aí eu vou pedir para vocês fazerem uma regressão de memória agora até o primário, sabe? Aquele ensino fundamental. E aí vocês vão lembrar quais são os reinos da natureza. Alguém pode me dizer? Mineral, Mineral. Animal, vegetal. vegetal, animal. Uhum. Esses três é o que a gente aprende, né? E Exatamente. luminal, né? E tem o luminal também, que é o reino que nós, seres humanos, né, habitamos. Legal. E aí a gente vai ver que o princípio inteligente, ele trafega por esses quatro, né? E à medida que ele vai trafegando por esses quatro, ele vai adquirindo, por esses três, na verdade, né, até chegar ao luminal, ele vai adquirindo qualidades, capacidades, né, que o habilitam, né, em algum momento a entrar nesse reino da razão, o reino luminal. Então, eu vou trazer aqui umas imagens para vocês, para a gente sentir quais são as diferenças entre esses diferentes reinos e o que exatamente o princípio inteligente está, entre aspas, aprendendo, né, ou conquistando
em cada um desses estágios por qual ele passa. Tá? Então, não se assustem, isso aqui é tudo artístico. Viu? Então, aqui temos um sujeito que, como se diz no popular, já passou dessa para melhor, né? Então, ele aqui deitado no caixão, o que do ser humano está aqui? Matéria. Corpo. O que está no caixão? O corpo. O corpo. Matéria. Matéria, muito bem, matéria. Está deitado na horizontal, sem vida. Né? Jorge, pode ter mais alguma coisa aí, não pode? Pode ter, Pode. ainda não houve o desenlace final, claro. Mas Exato. vamos imaginar que isso tudo já tenha ocorrido. Aí a gente está Ok. vendo mesmo matéria, né, Fernando? Bem lembrado. Na verdade, está no caixão não é garantia de muita coisa. Né? Muito bem. Aqui temos matéria. Perfeito. E aqui temos uma segunda imagem. O sujeito também está no horizontal. E, como vocês percebem, ele deve estar dormindo depois de um bom almoço no domingo, né? Qual a diferença entre um quadro e outro? Os dois estão deitados, parados. Da esquerda, se realmente já houve o desligamento total, é só matéria. O da direita está repousando, é matéria, mas pode estar com o perispírito um pouco desdobrado, né? Um pouco desligado, com o cordão ligado a ele. Né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas, Um é matéria e o outro é matéria e espírito. perfeito, perfeito. Mas a gente já está usando da nossa doutrina para explicar. Mas se fosse uma pessoa leiga que não conhecesse o espiritismo, qual é a diferença entre um e outro? Um está morto, outro está vivo. Está vivo. Perfeito. Tão simples quanto isso. Né? Tão simples quanto isso. Um está morto e o outro está vivo. Como é que a gente sabe que esse cara que está deitado aí está vivo? Qual deles? Desculpa, o da direita. Que está dormindo. Como é que a gente sabe que ele está vivo? Provavelmente ele apresenta sinais vitais, ele respira. Sinais vitais. Beleza? O que quer dizer sinal vital? Respiração. Batimento Batimento cardíaco. cardíaco. Isso aí. Sinal de vida. Sinal Tem o vital. fluido vital, né? Exatamente. Então, a diferença é que aqui ele tem vitalidade. Não é isso? Então, Vitalidade. a matéria inerte, morta, a gente juntou fluido vital, ele tem vitalidade. Muito bem. Agora temos uma terceira imagem. Digamos que é esse mesmo sujeito. Agora ele está acordado, interagindo com a família dele e se alimentando e tal. Qual a diferença agora entre esse quadro de cima e o quadro imediatamente de baixo? O que é diferente? Ciência. Ou ele está acordado. Está acordado. Está no estado de vigilância, né? Está no estado de vigília. Vigília, né? Isso aí, vigilância, está certinho. E o que ele está atendendo aqui ao se alimentar? Está nutrindo a matéria, né? Está nutrindo a matéria. Perfeito. E alguém precisa ensinar a gente que a gente precisa comer? Não, isso bem registrado, né? No DNA da gente, né? O estômago ronca. É uma necessidade. É uma necessidade, né? E essas coisas que a gente não precisa nem aprender, que automaticamente a gente busca satisfazer, a gente chama de quê? Instinto. Instinto. Agora, pessoal, a pergunta. Onde estão os três reinos que a gente tinha falado há pouco?
O morto Nos é três, o... né? Hein? Onde estão os três reinos? Cada um aqui é um reino. Quais são? O morto é o mineral, Tá. dormindo é o vegetal, Uhum. e ele lá se alimentando é o animal. Alguém pensa diferente? Não. É isso mesmo, Jussara. Reino mineral, Jorge, reino vegetal, reino animal. você conseguiu criar uma ideia com a parte do espiritismo que eu tenho mais dificuldade de entender, de absorver. Você foi brilhante. Isso Eu aqui não também, é sabia? fácil não, Fernando. Não, não é, eu sei. Olha uma coisa interessante, né? Porque quando alguém está em coma e sem interagir com ninguém, como é que a gente chama esse estado? Vegetativo. Vegetativo. Interessante, né? Sim, Reino a gente vegetal. usa as palavras, mas talvez não preste atenção devida, né? Exatamente, exatamente. Então, vocês já começam a ver que no ser humano os três reinos estão presentes. E os três corpos também estão presentes, né? O corpo físico, o duplo etérico, aí, o corpo vital, né? E uma certa início de inteligência, né? Que tem no reino animal, né? E o reino animal já começa a ter as trocas, né? Ele interage com outros seres, né? Precisa, tem emoção, né? Se a gente pensar, quem é que tem animal aí em casa? O mundo, acho. Cachorrinho, gatinho, Acho que todos, né? quase todo mundo tem ou teve, né? São bichinhos já, né, na escala animal, já são bichinhos mais evoluídos, né? Mas a gente percebe, né? Que eles têm uma inteligência, além do instinto, né? Que tem emoção, né? Fica nervoso, fica contente, abana o rabo, né? Esse tipo de coisa que a gente guarda com todo mundo. Mas vocês estão vendo que tem um buraco ali, porque a gente vai... Falta um reino, como vocês falaram antes, né? O hominal. É o reino hominal. Não. O que a mulher está fazendo nessa foto que nenhum outro animal faz? Pensando, né? Meditando, usando a inteligência, né? Tentando se conectar com Deus. Se conectar com Deus. Alimentando a alma. É a consciência da sua própria alma e a consciência de Deus, só o animal homem tem, né? Nenhum outro animal tem essa consciência. Consciência de si, né? Eu existo. Penso, logo existo, né? Ou como alguns dizem, né? Sinto, logo existo, né? Porque nós somos também, além de um animal racional, nós somos emocionais, né? Então, aqui vem a razão, né? Junto, né? E esse é o pulo que o princípio espiritual dá, né? Para formar o espírito. Então, eu também tenho, quando olho esse assunto, Fernanda, eu também tenho várias dúvidas, né? E tem mesmo, porque nem tudo está respondido, né? E uma delas que é muito comum então quer dizer que eu, como princípio inteligente, já estive no corpo de um animal? Não. Né? Eu nunca entendi isso, Jorge. Isso é difícil, né? Nunca entendi. O princípio inteligente é essa massa, né? Da qual a gente vai se individualizar, né? Então, é como pegar um monte de farinha e fazer o bolo, né? A gente é o bolo, a gente não é a farinha, né? A gente é feito de farinha. Mas aonde passou essa farinha? Se esteve no moinho tal, no moinho Y? Não sei, né? É um pouco essa a situação que a gente tem. Tá bom? Então, tem uma frase do Leon Denis, né?
que é um espírita que seguiu a sequência de Kardec, que é magistral. Ele fala: a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. É exatamente o que a gente viu aqui, né? É muito bonito. É poética, né? Não tem nada assim de científico aqui, mas traz uma verdade, né, desse caminho, né, que o princípio inteligente segue no universo. Gente, até aqui. Como é que estamos? Perguntas, comentários? Nós não podemos esquecer que o homem pertence àquela matéria orgânica, né? Toda a composição do homem é matéria orgânica, porque a matéria inorgânica é aquela que está no reino mineral propriamente dito, que é constituído da água, os ferros, os materiais em geral, né? Então, quando o espírito é constituído, toda a evolução espiritual se processa na matéria orgânica, que somos nós mesmos, né? Constituído corpo e físico, né? Corpo físico, daí para frente. Agora, não podemos esquecer que a matéria inorgânica são os minerais propriamente dito, né? A água, os materiais que estão na Terra, né? Terra que constitui o próprio universo. Essa é a matéria inorgânica que onde não pertence propriamente ao espírito, né? A nossa composição espiritual, nossa composição física e espiritual, né? É isso aí. Vamos distinguir bem essa questão, porque o nosso universo é constituído de matéria, dessa matéria que nós temos aí. Terra, todos os seus materiais, ferros, água, que mais temos aí? Os fluidos todos os fluidos que constituem a parte material do nosso planeta. Daí, então, é que surgiu o ser humano, saindo da água inicialmente, né? Depois vocês vão ver mais futuramente, e essa matéria, esse ser saído da água, foi formando até dar a procedência hominal, né? Então, nós pertencemos à matéria orgânica do nosso universo, né? Daí a coisa progrediu, então. Ficou mudo, Marco. Pode falar, Jorge. Agora. Não, é que na hora que você concluiu, ficou mudo. Eu cortei o microfone na hora. Tá bom. Mas você pode complementar, Jorge. Não, é isso, né? Tem uma imagem que é real e é muito bonita, né? Mas diz assim: os nossos corpos físicos, né, são constituídos do pó das estrelas, né? E é verdade, porque todos os elementos, né, materiais foram, de certa forma, cozinhados, né, dentro do núcleo das estrelas, né? Então, o carbono que a gente é feito, o hidrogênio, o oxigênio, tudo foram elementos gerados, né? E se espalharam, enfim, agregaram-se num planeta como o da Terra, e daí a gente tira os elementos que a gente é constituído, né? Este corpo é o que a gente comeu e respirou nos últimos tempos, né? Cada átomo que está aqui dentro entrou na forma de algum alimento, né? Ou na forma de algum gás que a gente respirou, né? Que é o oxigênio. Então, a gente é feito disso e a cada não sei quantos tempos, tudo isso é de alguma forma renovado, né? Então, que átomos estão em mim? Né? Certamente tem a companheira vaquinha, né, que cedeu o bife, né? Tem a outra companheira hortaliça, que me cedeu um pedaço de alface, né? Está tudo ali. Mas eu tenho deles os átomos. Eu não sei o que aconteceu com a alface, como foi ser a vaca, coisa desse tipo, né? Mesma coisa na hora que é constituído o nosso espírito também, né? Como disse Jesus, o que vem do corpo é corpo, né? Não é que ele diz, né? O que vem
o espírito sopra onde quer, né? E o corpo vem de outros corpos, né? Como diz, a nossa hereditariedade vem do pai e da mãe, né? Mas o nosso espírito é nosso, somos nós, né? A gente falou antes, né? Que vem simplesmente habitar esse corpo aqui. O fluido vital, quando a gente desencarna, ele volta, né, para esse manancial de fluido vital do planeta, né? Não fica com a gente. O que fica com a gente é o perispírito e nós mesmos que somos os espíritos. Gente, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses reinos para a gente entender o que o princípio inteligente está aprendendo em cada um deles. Tá? O reino mineral é um reino onde as leis físicas e químicas operam, né? É um reino de atrações, né? Um reino de agregação, né? Ou seja, poder manipular esses elementos para formar as substâncias, formar os corpos que são necessários. Né? A gente não vai gastar muito tempo com o reino mineral, mas vamos começar com os vegetais, né? E a gente lembrar que as plantas são compostas dessa matéria inerte, mas tem vitalidade, né? Então também tem fluido vital nas plantas, né? Tanto que a gente repõe as nossas necessidades de fluido vital quando a gente se alimenta dos outros serizinhos vivos, né? A gente não come pedra, né? A gente come coisa viva. Não é só pelos elementos que estão lá, mas é porque tem vitalidade, né? Que a gente absorve também. As plantas não têm consciência de que existem, não pensam, tá? Só tem vida orgânica. Eu sei que tem muita gente que conversa com as plantinhas, mas elas não escutam e não pensam, tá? Pode ser que elas recebam as impressões energéticas, enfim, mas não registram pensamentos. Então, eles recebem as impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções nem sentem dor. Isso está no livro dos Espíritos, nessas questões aí embaixo. Tá bom? Os animais já são um pouquinho diferentes, né? A maioria dos animais agem por instinto, mas tem espécies em que se pode notar vontade e uma certa inteligência, né? Eles não sofrem as consequências dos seus atos como nós, né? Eles não têm livre-arbítrio para os atos da vida moral, né? Eles têm só liberdade para os atos materiais, né? Então, não existe essa coisa da causa e efeito com os bichinhos, tá? Eles estão aprendendo, né, também, mas sem essa responsabilidade que nós já temos. Então, a pergunta que Kardec faz, será, como ele tem inteligência e uma certa liberdade de ação, será que há algum princípio independente da matéria? Sim, há e sobrevive ao corpo, né? E será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, né, se quiser chamar disso, mas dependendo do sentido que se dê essa palavra, porém inferior à do homem. Então, já começa a ter ali também já uma individualização, né? Isso está no livro dos Espíritos. E aí, há entre a alma dos animais e a do homem distante equivalente a que há entre a alma do homem e de Deus. Ou seja, é uma distância muito grande. Tá? Não é que... embora a gente possa olhar para certos exemplares da espécie humana e dizer que eles parecem piores do que os animais, né? Realmente, aí temos pessoas desvirtuadas, né? Que, no fundo, não estão sabendo usar bem os dons que têm, né? Então, a alma dos animais conserva, após a morte, individualidade, consciência de si mesma. E aí, o que vocês acham? Os 15 segundos. Eu acho que sim. Então, individualidade sim, mas não a consciência de si mesmo, né? A vida inteligente permanece em estado latente. Consciência de si mesmo, só nós, seres humanos, temos.
segundo aqui está nas questões 597 e 598. Bom, e aí as almas dos animais escolheria que espécie preferia se encarnar, né? Ele diz, não, ela não tem livre-arbítrio. Será que ela fica num estado errante, como nós, né, seres humanos, após a morte? E aqui os espíritos dizem é uma espécie de erraticidade, mas os espíritos que cuidam delas praticamente encaminham para a encarnação quase que imediatamente. Então, eles seguem uma lei progressiva como a dos homens? Sim. Né? Então, é muito interessante, né? Porque você mesmo saindo de um mundo como o nosso, que não é tão adiantado, indo para um mundo superior, lá também tem animais. E eles são animais mais adiantados que os animais daqui, né? Ainda sendo animais. Ô Jorge, um PS que eu acho interessante, porque quando você analisa a evolução, vamos dizer assim, do reino mineral, vegetal, animal, para homem, às vezes pode ficar parecendo para a gente que tem um gap, uma distância muito grande, ou que um dia morre animal e nasce homem meio que como, putz, está faltando um link ali, está faltando alguma coisa, é onde entram os outros mundos, os outros tipos de encarnação que a gente nem imagina. Então, assim, se a gente olhar só para a existência da Terra, realmente parece, né? Morre cachorro um dia, nasce homem. Poxa, não tá, parece mágica, não condiz muito com essa ideia de progressão e progressão lenta, né? Mas aí essa pergunta ela responde muito bem. Não, existem outras formas, né, de existência que a gente nem imagina, outros tipos de animais superiores, vamos dizer assim, né, que completam esse link. Muito bem colocado, Fernando. Inclusive, a gente vai ver uma pergunta aonde nós aqui que estamos na Terra, de fato, atingimos o estágio de humanidade. Foi aqui na Terra ou foi em outro lugar, né? A gente vai chegar até lá. Gente, sobre o reino vegetal, o reino animal, alguma pergunta? Então, no reino animal, o que está se trabalhando? O instinto, né? Essa inteligência automática, né? Essa inteligência onde não há tanta escolha, né? É onde o princípio inteligente está trabalhando isso. Porque tudo isso vai ser necessário quando chegar no estágio do homem, né? Nós de certa forma, lidamos com o mundo mineral, nós somos um ser vivo, nós temos bilhões de células vivas dentro do nosso corpo, né? E tudo isso foi aprendido célula a célula, corpo a corpo, né? Cada vez mais complexo, até chegar a nós, né? Bom, o homem, a explicação é que todos os componentes, né, que eram necessários, né, todos os elementos orgânicos, como lembrou o Marco Antônio, estavam disponíveis na Terra no início, né? Então, ela já veio com um pacote do que seria necessário, né? E o princípio inteligente é que vai trabalhando isso até formar os corpos e os seres vivos como nós hoje, né? Onde um espírito pode habitar, né? Então, aqui, uma coisa muito interessante, não sei se vocês sabem, mas A Origem das Espécies, do Darwin, foi publicado, acho que no mesmo ano do Livro dos Espíritos, pouco depois, 1857. Né? Então, é muito interessante que no Livro dos Espíritos, Kardec já apresenta essa hipótese da evolução. Né? Mesmo que a ciência ainda, isso era uma novidade. Né? Isso foi muito vanguarda. Né? Então, aqui ele fala sobre a hipótese da origem do corpo humano, né? Está no livro da Gênese. Né? E aí ele fala, corpos de macacos teriam sido adequados aos primeiros espíritos humanos, pouco avançados, que vieram encarnar na Terra. Chamou de macaco, mas a gente pode entender que os antropóides, né? Seriam aqueles primatas mais evoluídos, né?
como não há transições bruscas na natureza, é provável, ver que ele está ainda, né, como hipótese, né, é provável que os primeiros homens diferissem um pouco do macaco na forma exterior e quanto à sua inteligência. Né? Então, quer dizer, Kardec já admitia, né, que, ok, o espírito humano foi, né, evoluindo junto com os corpos disponíveis, né, e ao mesmo tempo moldando, né, que é outro papel do perispírito, né. Na medida que espiritualmente a gente já está mais avançado, a gente começa a guiar a genética dos corpos para se conformar com o estágio de avanço espiritual que a gente tem. Que também é muito interessante pensar que o corpo humano vai continuar se desenvolvendo, né? E vai ter outras características futuramente. Então, aqui Kardec pergunta, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? E eles respondem, sem dúvida alguma. Porém, o homem passou por uma elaboração que o coloca acima da que existe no animal. Né? Então, esse princípio inteligente, que num estágio bem mais avançado. Né? Aí a pergunta que o Fernando nos lembrou, onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? E os espíritos nos dizem, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Né? Então, ele está se desenvolvendo em outro lugar. Né? E aqui mais duas perguntas que eu acho que também são interessantes. Então, parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Ele diz, já dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade. Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Né? Então, ele mostra que é um processo gradual, né, que a gente sabe, de muitos milênios, né? Acho que tem não sei se André Luiz fala assim, em termos de bilhão de anos, né? É muito, muito distante. Por isso que ele diz é o que separa o homem de Deus, né? É muito longo mesmo. E, finalmente, esse período de humanização principia na Terra. Olha que interessante. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Então, gente, se algum dia você está se sentindo assim meio deslocado, como se você não pertencesse ao mundo, talvez você seja um ET mesmo, viu? A gente vem de outro mundo. A gente já chegou aqui, né, tendo passado talvez a primeira infância. Né? Tudo bem? Gente, até aqui. Perguntas? Dúvidas? Então, vocês observaram, então, que são dois reinos, a matéria orgânica, nós temos a matéria orgânica e a matéria não inorgânica. Nós pertencemos ao reino, à matéria orgânica, onde tem uma coisa organizada, toda, a partir das plantas e tudo mais, tem uma matéria organizada atrás de tudo isso aí. Agora, na matéria inorgânica, é onde é o reino mineral propriamente dito, né? Você pega um pedaço de ferro, por exemplo, não tem nada organizado, não tem nada organizado em termos de processo evolutivo de uma matéria inorgânica, que são os minerais, a água e o ar, assim por diante. Não tem um corpo, né, Marco? Não é um corpo, né, organizado, né? Não é um corpo organizado, exatamente. Você pega um pedaço de ferro, tem uma composição química ali dentro. Mas não é uma coisa organizada. A parte quando você pega um vegetal qualquer, desde o mais simples possível, desde um capim, já tem uma coisa organizada dentro dele ali em processo de evolução. Essa é a matéria orgânica, que nós pertencemos até chegar ao nosso ponto que somos hoje, né? Tudo se processa dessa maneira. Enquanto a matéria inorgânica, ela vai continuar sempre como terra, como ferro, como água,
como ar, assim por diante. É só um aglomerado, né, Marco Um Antônio? aglomerado, É exatamente. uma coisa organizada, né? É uma coisa O que dá essa organicidade é o princípio inteligente, que organiza, né? É como se ele Agora, fosse um travou um pouco software, né? mais a minha voz para poder falar. O princípio inteligente organiza, né? Ele dá inteligência para aquilo, né? Para que as coisas sejam como são. Gente, se a gente olhar a natureza, desde uma folhinha de uma árvore, né? Para uma célula, para um embrião, de que bichinho for, não precisa nem ser de gente. É um negócio maravilhoso, né? Porque tem toda uma inteligência na forma como aquelas coisas se constituem, né? Como elas vêm a ser, né? E que é muito difícil imaginar que, por mais que o DNA tenha a informação, que aquilo tudo ali por si só esteja de fato guiando o desenvolvimento da vida, né? E muito menos da inteligência. Eu acho que seria um salto assim muito grande de credulidade para imaginar que reações químicas e físicas seriam suficientes para explicar isso tudo, né? Outro dia eu fiz um exercício de observação e estava olhando uma pinha, né? Sabe essas coisas que tem de pinheiro, né? Que cai, né? E basicamente solta as sementes. E eu me dei conta de uma coisa muito engraçada, que é meio óbvia, tá patente para todo mundo, mas eu nunca tinha percebido, né? Porque eu olhei assim ela de baixo, né? E eu percebi que tinha uma espiral, né? Então ela se formava numa forma espiral, né? E se você olhar todas as plantas, elas têm um movimento de espiral, né? Você não vê um galho exatamente no mesmo lugar. Ele meio que faz uma escada, né? E a coisa vai caminhando, né? E assim, você começa a ver coisas, padrões, algo tão simples quanto isso, né? Mas que mostra um programa, né? Uma inteligência nisso tudo que constitui, né? Os reinos da natureza. Bom, indo em frente, aqui tem o Gabriel Delany, que também foi um grande estudioso do espiritismo, né? Um cientista. E quando ele escreve esse livro dele, A Evolução Anímica, ele fala do princípio inteligente, né? Que ele se individualiza lentamente, né? Por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Através de 1000 modelos inferiores, nos labirintos de uma escalada ininterrupta, através das mais bizarras formas, né, sobre a pressão dos instintos e a serviço de forças inverossímeis, vai tendendo para a luz, para a consciência esclarecida e para a liberdade. Uma outra forma de falar isso tudo que a gente está comentando, né? Ou seja, como em cada estágio, né, o princípio inteligente, em parceria com a matéria, ele vai adquirindo qualidades, ele vai adquirindo capacidades, né? Corpos simples, corpos mais complexos, né? Formas de vida, instinto e assim por diante, até chegar, que ele chamou de consciência esclarecida, até razão, né? E aí ele ainda complementa, né? Esses inúmeros avatares, né? De milhares de organismos diferentes, devem dotar o princípio inteligente de todas as forças que lhe hajam de servir mais tarde. Porque no corpo humano a gente faz tudo, né? A gente age sobre o mineral, a gente tem as condições de vida que aprendeu no vegetal, né? E tem toda a vida de relação instintiva, de inteligência do animal, né? Então, eles têm por objeto desenvolver um envoltório fluídico, perispírito, dar-lhe a necessária plasticidade, fixando nele as leis cada vez mais complexas que regem as formas de vida vivas, né? Criando-lhes assim um tesouro potencial mediante o qual posso um dia manipular a matéria de modo inconsciente, para que o espírito possa operar sem o entrave dos liames terrestres.
né? Minha avó já é desencarnada, né? Mas quando ela já estava mais velhinha, ela tinha que tomar muitos remédios, né? E eu, criança, perguntava para ela: "Bom, a senhora não se atrapalha com os remédios?" E ela disse: "Não tem problema, o remédio eu tomo e ele sabe para onde tem que ir." Ela dizia assim para mim. E, de certa forma, que ótimo, né? O corpo sabe o que fazer. A gente bota o alimento para dentro e uma coisa magnífica, né? Que é a decomposição do alimento, né? A quebra do alimento nos seus elementos constitutivos, a absorção disso pela corrente sanguínea e vai direitinho para cada célula o que ela precisa de alimento, e a mesma coisa o oxigênio que a gente respira. E a gente não precisa se preocupar com isso. Isso tudo acontece, né, que é uma maravilha da natureza em cada um de nós, a cada segundo do dia. Né? E, enquanto isso, a gente vive a vida do Espírito. Né? Isso tudo foi aprendido, né, por tempos imemoriais, a gente não sabe nem dizer o quê. Né? Então, pensando assim, o quanto que a gente tem que ser grato a tudo isso que somos, né? E que está ao nosso redor. Gente, sobre a frase do Gabriel Delany, alguma pergunta? Ok, então vamos partindo aqui para os finalmente, só para resumir para vocês, né? Então, quais são as conquistas do princípio inteligente? Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Então, ele fala assim: no reino mineral, o princípio inteligente trabalha as questões da atração, a capacidade de aglutinar os elementos da matéria. Tá? Então, é isso que acontece no mundo mineral. O máximo que acontece é a aglomeração, a aglutinação, a recombinação, né? A quebra dos elementos, a recombinação desses elementos. Isso o corpo sabe fazer melhor que qualquer químico. Né? Mas também seguindo uma certa coerência com as leis, né, que demonstram assim uma inteligência, né? Quando a gente pega um Exato. cristal e analisa a composição dele, molecular, atômica, a gente vê que ela segue regras e leis, né? Exatamente. E até alguns cristais até parecem demonstrar alguma característica de vida, né? Porque eles crescem, né? Eles se compõem, se juntam, né? Com uma certa inteligência, sem dúvida, sem dúvida. Bom, do vegetal vem a sensação, né? A faculdade de reagir aos estímulos do meio. Né? Quem está aprendendo isso é o princípio inteligente. Né? Então, como é que eu reajo à luz? Como é que eu reajo ao toque? Né? Como é que eu reajo N coisas, né, que acontecem. No animal vem o instinto, né? As atitudes espontâneas, involuntárias, reflexas, as características de cada espécie. E, finalmente, no reino hominal, a razão. Aliás, essa razão a gente ainda está desenvolvendo, né, gente? É a consciência que o indivíduo tem de si mesmo e do meio que o cerca, né? E a capacidade de lidar de forma criativa, né? Voluntária, né? A partir da minha vontade com tudo isso. Tudo bem? E com isso a gente volta às questões originais, né? Onde se encontravam os elementos necessários à vida. Alguém responde? Oi? Qual foi a pergunta, Jorge? Onde se encontravam os elementos necessários à vida no início da... Na própria natureza, na própria Terra. Na própria Terra. Onde se encontrava, já estavam aqui latentes. Já. Estava tudo aqui, veio no pacotinho, né? Onde e como se inicia o processo de individualização do princípio inteligente? Minério. Desde o reino mineral, passo a passo, pouco a pouco. Né?
de que forma o princípio inteligente surge em suas primeiras manifestações na Terra, né? Aí mesmo, né? E aí, quais são as principais conquistas do princípio inteligente ao longo das etapas evolutivas até as faixas inaugurais da razão? A gente acabou de ver, né? Então, tem a capacidade de manipular, né, os elementos, a atração, sensação, instinto Instinto, e a razão. razão. Então, a evolução humana, conforme nos mostra a doutrina, é uma evolução tanto material quanto espiritual, onde, de certa forma, tem uma simbiose entre essas duas coisas, né? Os corpos ajudam o princípio inteligente e o princípio inteligente também vai moldando, aperfeiçoando e melhorando os corpos, né? Até chegar a gente. Bom, e aí, o reino nominal é o último reino? O que vem Não. depois do reino? Hã? Reino hominal? O que vem depois do reino nominal? Na Terra, nada. Alguns dizem que vem o reino angelical, né? Ou seja, a gente chegar à perfeição, né? Então, eu diria que essa história que a gente viu, tão longa, que talvez seja uma história de 1 bilhão de anos, talvez a gente tenha um outro 1 bilhão de anos pela frente, né? Então, como hoje em dia seriados estão em moda, eu diria que é assim, to be continued, né? Então, isso tudo que a gente conquistou até aqui, que parece muito, né? Tanta complexidade, tanta coisa, vai continuar, né? E tem outros estágios, né? E aqui os espíritos dizem, né, que ao entrar no reino nominal, né, nós temos a conquista da inteligência, mas esse é o primeiro passo, né, nesse reino nominal. E agora tem uma luta nova, né, conquistar esses valores superiores da alma, né, a responsabilidade, a sensibilidade, a sublimação das emoções, tudo que vai permitir um dia nós alçarmos a comunidade dos seres angélicos. Essa é a nossa tarefa. E com isso a gente conclui a aula de hoje, gente. Eu até estou surpreso que a gente chegou no final aqui, mas é importante saber o que vocês estão levando, enfim, o que deu para compreender, o que acontece com o princípio inteligente, como é que ele se transforma, quando, no espírito, o que ele vai aprendendo, o que a gente herda dele, né? As linhas básicas, sem dúvida, dá para a gente ter noção. Agora, reler o texto que você mandou e continuar lendo os livros é necessário, né? É verdade, verdade. Esse texto é bem complexo. É bem complexo. Mas apesar da dificuldade, né, eu sinto uma beleza nisso, né? Porque tem um encadeamento, tem coisas que a gente toma com tão simples, né, pueril, né? Quantos séculos, quantos milênios de trabalho, né, estão por detrás disso. Alguém quer fazer algum comentário? Oi, Marco. Interessante que o nosso corpo humano, apesar de pertencermos à matéria orgânica, né? Porque o inorgânico é o reino mineral, que consiste água, a terra e tudo mais, que a gente é o ar, por exemplo. Agora, é incrível que pareça, nós temos o nosso próprio corpo, um tantinho de, como o Jorge falou, aí nós temos um tanto de necessidade dessa matéria mineral, propriamente dita, né? Ferro e outras coisas mais que nosso corpo humano necessita, não é verdade? Para poder sobreviver. Então, nosso corpo humano realmente começa usando o próprio reino, a matéria inorgânica da natureza, certo? Que é a composição química das coisas que existem no nosso planeta. Não é verdade? É uma necessidade do próprio corpo. Agora, como essa matéria inorgânica, que é a composição do nosso planeta, o ar, a água, por exemplo, e os minerais todos,
não sei como é que eles vieram parar no nosso corpo humano de forma de matéria orgânica, que tem um órgão que se desenvolve a partir das coisas mais simples, como fazer até um capim, um capim tem a sua composição orgânica em processo evolutivo, né? Agora, como esses materiais vieram, talvez vieram do próprio solo, né? Através do capim, que saiu da própria terra, alguma coisa que foi compondo. É muito interessante essa questão, né? É interessante. E tem essa parte material, né, Marco Antônio, mas também tem a parte etérica, né, que tá do qual os seres vivos estão impregnados e que a gente usa também, né? E isso é muito interessante. A ciência obviamente ainda não alcançou isso, né? Mas essa vitalidade que é tão necessária à manutenção da vida, né, orgânica, né? Ela também trafega pelos seres vivos, né? Só que não está dando para entender porque como a natureza está tão revoltada que está tudo fora de controle, né? Será que será que essa matéria inorgânica, que é o ar, está tudo fora de controle? Por exemplo, né? A atmosfera toda está sendo influenciada por alguma coisa. Que coisa é essa? Será que foi mexida em alguma coisa, por exemplo, a própria natureza orgânica? Os mares, a queimação de florestas e tudo mais, né? Essas coisas todas que estão acontecendo por aí, seria alguma reação? Se a gente mexe com o sistema reage, né? Mas é interessante que você mostra de controle, né? A solidariedade que deveria existir. Proteger o que está acontecendo no Ártico e nos dois polos, né, do planeta. São coisas inexplicáveis dentro do reino da natureza propriamente dita, né? É a gente tendo que tomar responsabilidade por isso tudo, né? É assim, também olhar para os animais, olhar para a natureza como nossos companheiros nessa jornada, né? Eles nos ajudam e nós também temos a responsabilidade de ajudá-los, né? E se a gente é egoísta, ganancioso, descuidado com isso, obviamente a gente se fere também, né? É tudo uma relação solidária, né, no universo. A gente tem essa consciência agora, né? De saber cuidar disso. Aliás, é o único lugarzinho que a gente sabe que esse corpinho aqui vive, né? Tem que cuidar bem desse ambiente. Verdade. Muito bom, gente. Algum outro comentário? Impressões que ficaram disso tudo que a gente viu? Jorge, na verdade, assim, eu, no momento, estou percebendo que eu tenho que reler. Tá bom. Vou até usar um termo do lado animal, ruminar um pouco, né? Para pegar bem um pouco mais a base. É lógico que, como a gente percebeu, o assunto ele é profundo, né? Não é assim tão simples, mas... Mas é isso aí. Muito bom, Gilberto. Acho que bom que o interesse de aprofundar, e tem muita coisa que pode ser aprofundada nesse tema. Bom, gente, algumas coisas a gente vai, né, como se diz, as fichas caem, ou as perguntas, os insights vêm, às vezes, durante a semana, mas não se acanhe numa próxima aula, a gente pode sempre dar uma revisitada e ainda conversar mais um pouco sobre isso. Eu até ia sugerir, né, algumas aulas que vocês no comando percebem que são de teoria assim bem mais sólida ou pesada, talvez
a gente voltar a trechinhos de novo, não sei, uma ideia, né? Mas tem um cronograma a seguir. Claro. Não, mas o importante é que todos nós consigamos assimilar, né? Enfim, incorporar esses ensinamentos. Então, a gente ajusta o ritmo para a utilidade de todos nós, né? Eu Eu tô acho que dizendo, né? Diga, Cláudia. acho que o Gilberto colocou muito bem. Acho que ajuda muito o fato da gente estar gravando a aula, porque em aulas como essas, acho que vale mesmo a pena a gente ler de novo, assistir novamente e conseguir digerir melhor, né? Porque é tudo muito coerente, né? A gente sabe que entende, mas ao mesmo tempo a compreensão acho que vale a gente assistir de novo a aula depois de ter... Quer dizer, a gente já leu, aí a aula a gente fica meio, não digo boiando, mas quase, né? Mas é verdade. Não, eu concordo em gênero, em número e grau. A primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos sobre esses temas, eu falei, nossa, não entendi nada, tem que ler de novo. Conversar com gente que já leu, ou buscar algum esquema, né, que simplifique. Né? Mas ótimo, gente, é isso mesmo. A gente só realmente apreende as coisas nesse processo aí de ruminar, de voltar e tal. Mas a minha sugestão, que vocês, os subsídios que o Jorge colocou aí, realmente, tem coisa aberta para vocês lerem, relerem, grifarem, muito importante grifar. E tem também as referências na Gênese e no próprio Livro dos Espíritos. Olha, eu aconselho isso, ler essa matéria, esse capítulo aí, realmente tem muita profundidade a partir dos subsídios. A origem dos espíritos, a evolução do princípio inteligente, e completando lá com a natureza dos espíritos. É muita matéria. Grifem ali, dá uma lida com calma, vai grifando aquilo ali, como eu já cheguei a sugerir. E procure as referências que são dadas nesse subsídio, que estão no Livro dos Espíritos e na Gênese. Vai dar muita matéria para vocês irem degustando aí até a próxima aula, se não precisar uma extensão é claro dessa. Mas observe bem esse detalhe que vocês vão aprender muita coisa realmente, viu? Isso aí. Muito bom, gente. Então, com isso, acho que a gente pode ir caminhando para a conclusão, né? Edson, eu passo a palavra para você. Muito bem, pessoal. A primeira vez que eu li, que eu estudei sobre esses reinos, foi bem confuso. Mas existem alguns livros, A Evolução do Princípio Inteligente, eu esqueci o autor, ele é da Federação Espírita aqui de São Paulo. Existem livros da doutora Irvênia Prada, que é muito interessante, que fala sobre a evolução dos animais. Mas assim, tudo começa no mineral. Não como espírito, não como alma, mas como princípio inteligente. Ali, durante milênios, a gente vai aprendendo, o princípio inteligente vai aprendendo e vai mudando de fase até aonde nós estamos hoje, a fase nominal. O Jorge falou muito bem, não se dá essa transição do animal para o hominal no planeta Terra. Tanto que os cientistas não conseguem descobrir o elo perdido, né? Aonde está essa chave? Porque não é aqui. Isso tudo é, como o Marco Antônio falou, é leitura. Muita leitura, muito estudo. E com o tempo a gente começa a querer entender, mas é bem lento e é bem difícil. Entendeu? Mas parabéns, Jorge, a aula foi magnífica. Esse assunto é um assunto que prende a gente e vai fazer todo mundo ler. Pode ter certeza. Esse é o objetivo. Obrigado, gente. Você sabe que o que mais aprende é quem prepara a aula, né? Quem prepara a aula, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, Jorge.
tem aprendido muito e de fato é um tema apaixonante, muito legal. Selma, você faz a oração? Claro. Vamos agora, fechando os nossos olhos, agradecendo o Pai Maior por esta oportunidade de aprendizado, por podermos estar juntos, agradecendo aos queridos amigos espirituais, pelo Edson fazer parte novamente da nossa equipe, obrigado aos doutores, obrigado a Sheila, a Caibar, pelo envolvimento, pelo carinho. E queria agradecer mais uma vez ao plano espiritual por nos deixar aprender cada vez mais, nos dando a oportunidade de aprendizado maior. E com certeza, não só nós encarnados, mas para todos os irmãos desencarnados que hoje aqui estão presentes. E que com a prece que o Senhor nos ensinou, possamos dar por encerrado a mais um estudo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigado pelas orações, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Feliz de ter de você de volta, Edson. Obrigado, Boa noite, obrigado. gente. Muito bom Bem-vindo mesmo. de volta. Muito Obrigado, bom gente. ver, eu só estou te ouvindo. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Tchau, Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.